Olá, olá, caríssimos investidores! Estamos aqui para mais um Café com Cri, né? E eu tenho esse privilégio, né? De vez em quando vem algum amigo aqui, de vez em quando vem algum amigão, de vez em quando vem uma pessoa, né? Que é muito mais próxima do que os outros, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Do Bruno Rebelato, né? Que já trabalhamos juntos, né? Mais de uma vez. É, e o Fábio, né, da Alianza. E então aqui, né, já vou começar naquele estilo, né, chamando a nossa vinheta do Café com Cri. É isso aí, vamos lá. É isso aí. Tá vendo? Começamos. Então você que está ouvindo agora, né, de dia, de noite ou fazendo alguma coisa diferente, você está ouvindo, né? Então você não está vendo quem que está aqui, né? Então, Thales, bom dia, boa tarde aí para você. Bom dia, Felipe. Bom dia aí, pessoal que tá nos escutando ou vendo, né, no YouTube. E aí agora, né? Um bom dia pro. Eu vou começar pelo Fábio, tá, Rebela? Daí depois eu chego em você, tá? Uhum. Fábio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco de novo, né, no Clube FI, mais uma vez aí com a gente. É isso aí, imagina. Obrigado a vocês aí. Parabéns pelo trabalho recente aí. Tantas novidades. Valeu. E aí, eu vou deixar o Renato falar depois, tá? Primeiro eu vou falar assim, ele era, tá? Trainee no banco que eu era estagiário, né? E a gente já ficou próximo de lá. E depois a gente foi trabalhar junto no Fator, né? Ele era gestor de um fundo, eu era gestor do outro. Nos comitês a gente decidia junto, né? Eu apoiava ele em alguma operação, ele me apoiava. E aí depois a gente foi trabalhar de novo, Fábio, 3 vezes, Fábio. Você Quem é que ficava me aguenta? perseguindo, né, Felipão? E aí depois ele foi para a RB Asset e eu fui para a RB Securitizadora, que hoje é o PEA, mas então a gente teve essas coincidências de trabalharmos juntos 3 vezes, né? Então uma honra estar com você aqui, tá, Rebela? Pô, obrigado, Felipão. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas sempre um prazer fazer lives com você, gravações, e agora esse novo programa seu de áudio aqui, né? É isso aí, muito bom. Então, assim, a gente hoje tá aqui para falar do ALZM, de mercado, de crédito estressado, tá aberta a porta do crédito, tá fechada, é janela, é uma ventoinha, né? Vamos ver aí o que os gestores vão falar para a gente, né? Fábio e Rebela, vê aí o quanto que vocês querem falar da carreira de vocês um pouco, se apresentem. Faz parte, né, desse programa, ele tem essa dinâmica um pouco de ouvir vocês também, tá? Vai Boa. lá, Fabião, Quem manda começa? você, vai. É, O boss primeiro, vai, o boss primeiro. pô, imagina. Vamos lá. Não, assim, rapidinho, né? Carreira. Pô, tô ficando velho já, né? Eu comecei no mercado em 95, então faz tempo já. Muita coisa aí. E, na verdade, acho que tem uma parte boa disso, né? Que é a gente experimenta muita coisa, né? A experiência é importante. Até para olhar os momentos, né, que a gente passa agora com devido filtro da experiência. Quer dizer, o pessoal vai falar, não, mas esta crise... Eu falo, pô, que crise, cara? Quer dizer, claro que a gente está num mercado difícil, mas... Pô, quem começou a trabalhar em 95, o que não faltou foi crise, né, nesse país, ou de outros países que a gente importou, né, mas, pô, é crise praticamente o tempo todo. Na verdade, o estado normal, vamos dizer assim, de trabalhar em mercado no Brasil é conviver com elevados graus de incerteza, né, é normal, mas a experiência que traz isso, eu acho que é bom, né, nos ajuda depois a conseguir tomar decisões bem informadas, né, levando em conta isso, que, na verdade, se o momento atual não está bom, não vai ficar sempre ruim, a hora que está bom também não vai ficar sempre bom, haverão, né, problemas e situações, então isso ajuda você a tomar decisões, né, de investimento mais bem fundamentadas. Mas é isso, eu comecei a trabalhar no mercado em 95, a segunda gestora de fundos criada no Brasil, literalmente a segunda, né, porque gestora de fundo não existia até dezembro de 94, a CVM criou o arcabouço legal das gestoras e eu estava buscando um estágio naquela época e tive sorte de, né, ser estagiário, segunda gestora autorizada pela CVM no Brasil,
lá atrás mesmo. Eu Qual que peguei. era, Fábio? Pode falar o nome? Claro, pode. É uma gestora de fundo de ações que chama Fama Investimentos, existe até hoje, né? Então, lá tem um xará meu, o Fábio, que acho que é a pessoa mais conhecida de lá, o Fábio da Fama, foi meu primeiro chefe, né, lá atrás. Um excelente chefe, por sinal, um profissional fantástico. E aí tive a sorte de cair lá na segunda gestora aberta no Brasil, oficialmente autorizada pela CVM, pelo menos, né? Vamos dizer assim. E aí peguei toda a segunda metade dos anos 90 lá. Uma época, de novo, de uma crise atrás da outra, né? Enfim, 95 teve crise no México, chamada efeito tequila, depois teve 97 nos Tigres Asiáticos, 98 na Rússia, 99 para o Brasil, aí 2000 na Argentina, aí entramos 2001 para 2002, eleição do Lula 1, enfim, um estresse atrás do outro, né? Então, É uma quando o pessoal festa, né? fala, sempre. O pessoal do mercado diz, né? No Brasil você não morre de tédio, né? Tédio a gente não passa. Então a gente vai aprendendo. Então eu peguei toda essa fase aí, e de alguma forma é a construção do mercado de capitais moderno brasileiro, né? Porque antes do Plano Real a gente não tinha um mercado funcional, né? E aí, aos trancos e barrancos, cheios de crises e altos e baixos, mas pelo menos a gente construiu um mercado de capitais no Brasil, construiu diferentes fundos de investimento, diferentes estruturas, diferentes papéis, diferentes gestoras com diferentes estratégias, algo que até aquele momento não havia, né? E eu peguei toda essa fase em 2007. Então, já depois de um bom tempo aí de carreira, eu fui para o lado do real estate, né? E eu participei da fundação e dos primeiros vários anos de uma gestora que também existe até hoje, mas que depois eu acabei vendendo, que é a TRX, né? E aí, depois de 6 anos de TRX, mais ou menos, eu vendi, né, a minha parte da TRX. E aí, desde então, a Aliança, do começo de 2015 em diante. Essa é, brevemente, uma longa história aí, de hoje já 20, sei lá quantos anos, 20, perdi a conta já, 28 anos, 27 anos. Isso aí, muito bom. A gente vai percebendo o quanto que a gente está ficando assim, né, com experiência, né? Agora já de 10 anos. Cuidado com as palavras aí, né? É experiência. Experiência, experiência. É Bela, manda aí. Já contei um pouquinho da sua história, É, né? Mas, o, pô, desculpa. Dei a minha, é um, spoiler, a desculpa. minha é um pouquinho mais curta que a do Fábio, mas eu já tô há 12 anos no mercado financeiro. Comecei como trainee no mesmo banco que você também trabalhava, sempre na área de crédito, né? Então, os 5 primeiros anos da minha carreira foram na área de crédito em bancos, e agora, de 7 anos para cá, estou no mercado de assets, né? Então, passei pelo fator ali junto com você, enquanto você tocava o Veritá, foi ali o primeiro contato com o fundo imobiliário e CRI da minha vida foi junto com você. Então, acho que alguma coisa a gente aprendeu junto ali, né, Felipão? E na sequência, fui para a RB Capital, fiquei um tempo lá também, que é uma gestora barra securitizadora, à época, muito focada em CRI, no mercado de crédito imobiliário. E agora tô junto com o Fábio aqui, a completar quase um ano aqui, mês que vem, para ajudar aqui na parte de estruturação de crédito, fundos de crédito, análise de CRI, e fazendo também o fundo de multi-estratégia, né, que é o fundo da casa aqui que compra CRI, tem uma parte relevante da carteira que olha para a crise e estrutura de crédito corporativo e imobiliária. Assim, né? É engraçado, né? Que às vezes as pessoas falam, não, o Felipe tem uma rede de contatos muito ampla. Não, o que acontece é que eu troco de casa e as pessoas também, né? Aí a rede fica grande. A experiência, né, Fábio? É a experiência, né? Para não dizer que eu tô ficando velho, né? Passar do tempo. Não pode chamar de velho, mas o passar do tempo tem essas vantagens, né? Isso aí. E aí, né, a gente está vivendo um momento, né, muito específico do mercado, né? Eu também aí de mercado de crédito, eu vi poucas vezes fechar tanto a janela, né, de crédito quanto a gente está vendo nesse momento, né? Eu vi outras vezes, mas eu tô tomando cuidado para não fazer uma análise assim temporal com viés errado, né? Mas eu realmente vejo que é um dos momentos que fechou bastante, principalmente para alguns setores, né? Alguns setores Uhum. fechou bastante. Aí eu quero ouvir assim de vocês falar um pouco sobre o ALZM, né? Como é que está ele hoje, né? A gente já teve essa oportunidade de falar um pouco, mas quero ouvir como é que está hoje, né? Estamos aqui gravando no início de março esse programa que vai ao ar daqui a alguns dias, né? Então, ouvir vocês aí um pouquinho.
Quer puxar aí, Fábio? Fala um pouquinho do. Posso. Eu Eu comento. acho que o multi-estratégia, o conceito em si, né, ajuda exatamente a transitar por esses mercados, né, cheios de emoção, né, cheio de altos e baixos e tal. Quando você tem flexibilidade, né, flexibilidade de mandato, flexibilidade de timing, a gente pode, né, aproveitar diferentes situações. Então, assim, é isso que ele é, né? O LZM é o nosso fundo multi-estratégia imobiliária, obviamente, né? A gente não sai nunca do nosso círculo de competência imobiliário, mas, né, dentro do imobiliário consegue transitar em diferentes tipos de ativos, diferentes momentos, porque é isso, né? O mercado cada hora está de um jeito, tá? Então, assim, por exemplo, né, historicamente, esse fundo começou um pouco antes do início da pandemia, né? Lá o início mesmo, né? Agora já deu 3 anos, porque o tempo passa rápido, ainda mais esse tempo de pandemia, parece que o tempo sumiu, né? A gente. Nem brinca, nem brinca. Então, mas, enfim, o fato é que, né, o LZM, né, ele nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? Aí, quando veio a pandemia, a gente aproveitou que a gente tinha caixa, um bom tanto de caixa, a gente comprou muita coisa, porque a gente achou que no momento do pânico da pandemia inicial, realmente os fundos de tijolo ficaram baratos demais, né? Teve aqueles dias ali, eu lembro muito claramente, era dia 18 e 19 de março de 20, né? Que para os FIIs, né? No mercado de fundos de ações, no mercado de ações, o pânico já tinha nascido um pouquinho antes, né? Mas para os FIIs, o pânico veio nesse momento, principalmente porque o pessoal começou a perceber o ângulo sanitário da pandemia, né? Então, teve a ordem de fechar os shoppings em São Paulo, oficialmente e tal. O pessoal começou a entender que para os FIIs, né, a pandemia, além dos impactos normais de estresses de mercados em geral, o elemento sanitário da pandemia ia afetar os imóveis especialmente, né? Aí teve um pânico forte. E a gente estava, né, no caso do LZM, recém-iniciado, né? E aí a gente tinha caixa bastante, aproveitou e comprou bastante coisa ali de tijolo, porque a gente achou que no momento o tijolo foi o que apanhou demais, né? Muito fundo, muito bom, né? Ia sofrer, tudo bem, shoppings, escritórios e tal, mas caindo 40%, 30%, 40% em 2 dias, umas coisas assim, para FIIs, né? E para quem tem uma boa consciência do valor, né, fundamentalmente falando daqueles ativos, ficou muito barato, muito rápido. Então a gente comprou bastante tijolo. Funcionou, porque a hora que o mercado acalmou um pouco, né, recuperou. Então, no final de 2020, esses fundos que no auge do pânico despencaram loucamente, assim, recuperaram bem. Então, a gente acabou tendo um ano de 2020 excelente, né, ali. Por outro lado, a hora que a gente entrou em 21, a gente realizou lucro de tudo que eram essas posições e compramos aí muito crédito, né, porque aí já era o outro lado, era o lado da inflação, era a discussão de taxa de juros, curva de juros e tal. Então, a gente foi muito com crédito. A gente passou segundo trimestre de 2021 até o segundo trimestre do ano passado, 22, com mais de metade do fundo comprado em crédito, né, fundos de crédito, carteiras de crédito. Funcionou super bem, né, capturou muito da inflação, movimento de alta de juros e tal. Aí saímos também do crédito, né, realizamos muito lucro disso no segundo TRI de 22, porque aí também começava a virar um pouco, né, a chave de a inflação, a deflação que viria, e aí como é que essas cotas iam reagir com deflação e redução dos rendimentos, né, a pessoa física ia sair delas. Então a gente saiu dos fundos de CRI ali e aí começou a comprar papel direto, né? Então a gente começou a comprar naquele momento, aí, um ano atrás, mais ou menos, um pouquinho menos, começamos a ir para CRI direto e vendemos os fundos de CRI, cujas cotas iam apanhar bem aí, como de fato aconteceu. Aí, mais recentemente agora, a gente começou a comprar fundo de CRI de novo, porque aí aconteceu o que a gente imaginava e muitos apanharam muito, e aí tem coisa interessante, barata, né? Fundo de CRI bom, boas carteiras, e que estão investindo em boas operações, com bom carrego, com boa taxa, e descontadas a 0,8 de book, 0,85 de book, que seja, né? Boas carteiras. Aí é melhor comprar bons FIIs com liquidez, com boas carteiras, descontados, do que ir atrás de operação, né, direta, do ponto de vista de risco, né, retorno e tal. Então, enfim, eu tô tentando fazer um resumo da história em si, mas é mais para falar do conceito, né? Eu posso, né, me mexer dessa forma e tentar aproveitar, né, os diferentes momentos. De alguma forma, eu faço um paralelo com a minha época de gestão de fundos de ações, né? Você, dependendo do momento, você se mexe de uma forma ou de outra. É bom ter essa liberdade. Fundo de ações e fundo multimercado, né, que eu também já participei. Você
tem liberdade de se mexer e aproveitar os melhores momentos. Acho que isso no mundo dos FIIs, o multi-estratégia, hedge fund, que tem diferentes nomes, é o veículo, né, para fazer esse tipo de gestão ativa. Claro, aí tem outras N questões. Você não pode ter um fundo muito grande, o mercado tem limites de liquidez, né, menor do que outros mercados, então tem todas as considerações que têm que ser feitas. Mas, do ponto de vista conceitual, né, o multi-estratégia é a versão para o mundo do real estate dos fundos multimercado, dos fundos de ações, né, dos fundos mais líquidos, vamos chamar assim, né, que você consegue se mexer dependendo da situação de mercado para um lado ou para o outro. Né, é isso que a gente tem feito aqui. Acho que, até pegando o gancho, Felipão, acho que tem muito CRI que eventualmente tem uma taxa boa, porque os spreads hoje tem que pagar um prêmio pelo risco, dado a situação de mercado. Mas aí, pegando o gancho que o Fábio falou, tem muito fundo de CRI descontado, com um carrego bom, e aí você tem a própria concorrência natural, né? Você tem um fundo com um carrego muito próximo do ativo direto com liquidez. Então, eventualmente, o que você comentou no começo da live, que o mercado está um pouco fechado para crédito, também é porque as pessoas estão preferindo eventualmente comprar os fundos de CRI direto, né? Ao invés de comprar o papel diretamente. Mas isso, estou falando no âmbito mais de pessoa física, né? Tem muito fundo que tem possibilidade, tem amortizações que de alguma forma precisam de papéis recorrentemente, né? Mas de fato eu acho também, concordo com você, que você vê até em janeiro a emissões de CRI foi um pouco inferior da média do ano passado. Aquele acompanhamento que a gente faz com as emissões registradas na CETIP, né? Você vê que janeiro não foi um mês muito forte, se comparado até com janeiro do ano passado, né? Do volume de emissões de CRI, né? Então, um pouco por conta disso também, né? Isso aí, né? Então a gente tá feito, vamos dizer assim, né? O histórico e o momento atual do LZM. E eu queria aproveitar então esse momento que vocês estão falando de que vocês comentaram, né? De já estar aumentando um pouco a posição em fundos, né? Uhum. E aproveitar e fazer o educacional, né? Então, traz um pouco para a gente, né? Nas últimas conversas que eu tive, o pessoal falando como é que aprovava um CRI, tá? Uhum. E aí não precisa citar nenhum nome, mas como é que é para aprovar um fundo de CRI? Como é que vocês fazem o racional? Não precisa entregar todo o ouro, tá? Mas fala um pouco do processo e até chegar no comitê, por gentileza. Tá. Acho que a gente começa primeiro vendo quanto que ele está pagando, né? Ou seja, frente aos outros fundos de CRI, quanto que ele está pagando de dividendo. Então, é um primeiro layer para fazer análise. Está pagando pagando 1,10. Isso frente à cota de mercado, que é o valor que nós compraríamos, dá quanto de yield, né? Yield seria o retorno sobre o valor que eu tô pagando, né, por aquela cota. Então, Porque o é dividendo crédito, né? é Bem porque ou é mal, crédito. é crédito, né? Então, entender qual é o tipo de yield é um ponto importante. É um conjunto, né? É um portfólio de operações, mas Sim. ela é crédito, né? Um conjunto, né, consolidado, mas de operações. Então, é crédito, o ponto do yield, nesse caso, ele é importante como chamariz inicial, né? E na sequência, né, a gente entra na carteira em si, né? A gente não olha CRI, né, tipo, especificamente, mas como a gente está muito próximo das próprias emissões, que a gente recebe as emissões, a gente conhece as emissões e os papéis, os nomes e os devedores. Então a gente faz uma análise da carteira, né? Ou seja, quais são os CRIs que estão lá dentro, quais são os setores que estão lá dentro dos CRIs que os devedores atuam, qual tipo de indexador ele toma mais, se os CRIs são CRIs com amortização bullet, aí tem um risco maior no final, são CRIs que têm uma amortização mais ao longo da operação. Então tem uma análise, quase que uma análise do CRI, mas uma análise mais overview sobre a composição da carteira, né? E, Sim. eventualmente, se o cara tem um CRI que tem 20%, que 20% não poderia, né? Mas 9% da carteira, a gente olha o CRI e fala, ó, esse CRI é o maior risco da carteira, então vamos olhar o CRI propriamente dito, né? Porque pode ter um impacto significativo na continuidade daquele pagamento do dividendo para manter aquele yield que a gente comentou no começo, né? Então, Sim. acho que esse é o principal olhar que a gente tem, né? E aí tem um pouco de variável, né, Felipe? É mais indexado ao CDI, o momento tá bom, ou ele é mais indexado ao IPCA, e assim por diante, né? Então, a gente olha para fundos de CRI, que é o que a gente está até comprando agora, nesse momento, para o LZM, a gente tem essas primeiras análises, né? Tem mais, um pouquinho mais de profundidade, mas esses seriam os primeiros
passos, vamos dizer assim. Uma Legal. coisa importante é que o mercado de crédito brasileiro ele ainda é muito pouco líquido, né? As operações negociam-se pouco entre si. Sim. Eu lembro muito da época de fundos multimercado, fundos de ações. Uma regra importante dos alocadores em si era olhar a gestora em si, né? Os processos, a gestora e tal. Porque a carteira de um fundo multimercado, a carteira que o cara tem hoje e o mês que vem, ela pode estar ao contrário. O cara podia estar vendido em juro, vira comprado em juro, vendido no dólar, vira comprado, derivativo do dia para o outro muda a posição. Então, assim, era mais importante você entender a cabeça de quem tomava a decisão, os processos em si, né, a governança, como é que a decisão era tomada e tal, do que qual é a carteira de hoje do fundo. Fundo de CRI é um pouco diferente, porque a gente sabe que o CRI é diferente, você não tem liquidez. Então, a carteira que o cara tem hoje, mês que vem não vai ser outra carteira, não há o que fazer, né? Não existe essa liquidez no mercado, as operações, né, elas são de relativo longo prazo e bastante pouca liquidez geral, né? Então a gente consegue, no caso de fundo de CRI, olhar realmente aquilo como uma coleção de papéis que a gente pode olhar os papéis, como a gente até tem a tecnologia, o conhecimento de olhar as operações, conhece muitas delas, em muitos casos até olhou, analisou e tal. Então a gente para olhar as carteiras mesmo, porque acho que vale a pena. É claro que é importante saber qual é a gestora, como o pessoal toma decisão, como o pessoal fez a diligência daquelas operações. Mas dá para olhar, parar e olhar a carteira efetivamente, falar, ó, essa é uma boa carteira, uma carteira com probabilidade de problemas pequena e tal, porque a gente consegue parar e olhar as operações, e não só a gente consegue, né, como a gente precisa, porque no final é aquela carteira que você vai ficar com ela casada por um tempo, se você comprar aquele fundo, porque ela não vai mudar a carteira, né, pela falta de liquidez das operações e o prazo delas. Felipão, já aproveitando aqui para te dar os parabéns, acho que a ferramenta que vocês estão fazendo no Clube de FI ajuda bastante, né? Porque, querendo ou não, a carteira ela não vai mudar muito no curto prazo, vai ser meio que estática, vamos dizer assim, nos próximos meses. E você ter a possibilidade de ter uma ferramenta para entrar no CRI, entender quais são os fluxos, quais são os documentos, com mais facilidade, que é o projeto que vocês colocaram na rua agora, ajuda bastante. Então, para fazer essa overview, né? Essa análise mais interessante dos CRIs em si, né? É isso aí, né? Acho que eu sou um dos, né? Tem outros, né? Que nem eu que são chatos, né? Que nem vocês aí também estão em busca das informações, né? E não tem ainda, né? E vai ter esse local unificado, tá? O que eu achei interessante, né? Quando vocês fizeram esse retrospecto, né? Do ALZM, é essa possibilidade de modificação e fazer essa modificação, tá? Não vou aqui citar outros fundos, mas a gente vê que a maioria dos outros hedge funds ele não tem essa movimentação toda que vocês tiveram, né? Realmente posições grandes em imóvel, posição grande em CRI, posição grande em fundos, daí desmonta e monta de novo, né? Qual que é, assim, o Fábio já falou um pouco, né, com relação aos CRIs, né, da liquidez, né, que é um pouco mais difícil, mas qual que é o momento de tomada de decisão, tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Não é uma pegadinha, tá? É porque a gente vê nos fóruns, às vezes, né, e nos grupos de WhatsApp, né, então assim, o pessoal querendo acertar o momento. É tijolo ou é CRI? É CRI ou é tijolo? É FOF? O que é, né? Então, como é que esse trabalho de vocês? Eu pedi para o Thales fazer a próxima pergunta, tá? Mas eu fiz aqui, tá, Thales? Você me perdoa, você me faz a próxima. Ficar mais esperto aí que eu... Tá? Tranquilo. Beleza. Assim, acho que primeiro decisões têm que ser tomadas devagar, né? Acho que são um ponto importante, né? Porque elas têm que ter bons fundamentos e porque você tem que, esse é um outro problema importantíssimo, tem que se evitar os vieses comportamentais aí e a emoção, né? Digamos assim, na tomada de decisões. Então, assim, primeiro decisões são construídas gradualmente, né? Você começa a achar que o preço de certa classe de ativo não tá mais valendo a pena, ou o risco que envolve. Você começa a achar que você vai ter um cenário macro, né, que vai ser pior para certa classe, e começa a ajustar. E os ajustes são graduais, até porque, de novo, a liquidez também é restrita. Né? E eu acho que até você fez um comentário, né, de que há fundos, né, de que não tiveram, talvez, essa movimentação de carteira, esses ajustes de carteira, né, em cada momento de mercado, em cada cenário. Eu acho que uma coisa importante é que muita gente
sabia o que deveria ser feito, mas não conseguia fazer por causa da liquidez. Né? É muito grande, né? O fundo é muito grande. É aquela história de É, navegar um navio pequeno e um transatlântico, né? Você fazer as movimentações são um pouco diferentes. exatamente. Então, assim, não é que quando a gente se movimenta, é porque só a gente teve a ideia brilhante de fazer aquilo. Acho que muitas das nossas movimentações eram bem óbvias, né, para quem pudesse fazer. Para quem, claro, fosse profissional, né, de mercado e tivesse, né, muita informação e tipo, soubesse, né, o que estava fazendo, mas não é uma questão de puta, saber algo a mais ou algo especial, acompanhar o mercado, entender o que está acontecendo, né? A gente tem um pulso muito forte do real estate pela aliança em si, né? Acho que isso é um ponto importante, né? Então a gente tem, né, o LZM é um dos nossos fundos, mas a gente tem 12 fundos, né? A gente atua com um monte de classes de ativos imobiliários, de diferentes situações, de desenvolvimento de terreno do zero até só ativo pronto, do caso do LZR e N outras coisas. Assim, a gente tem muito do pulso do mercado aí no mundo real, vamos dizer assim, né? Fora da tela ali do home broker, então acho que isso ajuda para caramba. Acho que assim, juntando esse pulso aí do mercado real e muita experiência, acho que a gente consegue ir gradualmente tomando essas decisões de mudança de rumo, né, de carteira, que são graduais, na verdade, nunca é uma coisa acordou de um dia para o outro, vende tudo, compra tudo, são coisas que você vai gradualmente, né, tomando decisões, uma a uma, e uma carteira é um conjunto de pequenas decisões, na verdade, né, e acho que isso é um ponto importante. E acho que tem um conceito também importante, que eu acho que a gente tem gente que fala, né, na parte da execução do dia a dia, tem uma coisa que eu gosto muito, né, de falar, que é o seguinte, né, acho que sempre que você é gestor de portfólio, quando você acorda de manhã qualquer dia, ou pelo menos uma vez por semana, de vez em quando, você deveria fazer o exercício de, olha, se eu tivesse começando hoje do zero com, seja o que for, 100 reais, 100 moedas, whatever, em liquidez, eu compraria o mesmo portfólio que eu tenho hoje, né, assim, não ficar preso, né, em decisões do passado. Acho que o mercado é muito dinâmico. Então, olha, para olhar o que você tem hoje, é o que você compraria hoje, ou você tem isso porque você comprou lá e não quer tomar a decisão de vender, não quer mudar de ideia, não quer ter Ou não consegue, né? Ou não consegue vender, né? ou em alguns casos não consegue. E aí entra um pouco daquela outra lógica que eu falei também, né? A questão de tamanho de fundo e de liquidez de ativos é uma outra discussão. Mas acho que é isso, né? Acho que está sempre no dia a dia ponderando se o que você tem na mão hoje é o que você realmente deveria ter. E acho que tem informações para tomar decisão. Acho que o pulso de mercado que a gente tem é muito importante, né? A gente tem hoje quase, acho que uns 3 bilhões mais ou menos de reais, né, sobre gestão, e a grande maioria disso é tijolo, né? É ativo imobiliário de diversas categorias, de diversos tipos. Então, a gente tem uma muito boa, né, consideração, entendimento da situação dos ativos em si, da economia, o que está acontecendo de verdade no mundo real, está alugando, não está alugando, o preço está subindo, não está subindo, como é que está de demanda, vacâncias, enfim, N outras discussões, custo de construção, custo de reposição daqui e dali. Então a gente conhece isso muito, muito bem. E acho que ajuda do outro lado. Não tem esse negócio de fundo de tijolo, fundo de papel, como se fossem duas coisas isoladas, né? Duas coisas completamente diferentes. Não é nada disso. O ativo final é o mesmo. Você está em diferentes posições na estrutura de capital dele, mas o ativo em si final é a mesma coisa. É investimento imobiliário em outras posições, eventualmente, na estrutura de capital, mas não tijolo e papel não são coisas diferentes, né? No final, o ativo é o mesmo embaixo, né? O tipo de ativo e tal. Então, acho Perfeito. que conhecer o ativo bem ajuda bastante a entender para onde as coisas estão caminhando. Perfeito. Quer falar alguma coisa aí nessa linha, Rebela? Não, acho que o Fábio resumiu muito bem um pouco da nossa dinâmica do dia a dia aqui. É isso aí. Então, assim, fazer uma pontuação, tá, gente? Então, você, investidor médio ou pequeno, tá? Ou até algum investidor grande, que não está trabalhando com isso o dia inteiro, cuidado com essas decisões de, agora eu vou colocar só em fundo IPCA, agora eu vou colocar só em fundo CDI, agora eu quero só tijolo. Assim, a possibilidade de você estar errando grande é alta, tá? Porque aqui tem investidores profissionais que trabalham com isso às vezes 8, 10, 12 horas por dia para poder chegar numa decisão, pagando o sistema, pegando informação, assinatura de 3, 4 jornais para poder, entendeu? Então, assim, cuidado com essas decisões de decisão assim linear, né? Tomar uma posição que talvez você não esteja vendo todos os aspectos. Manda aí, Thales. Bora lá. Eu abri aqui o último relatório gerencial do fundo, né, de janeiro, e a gente vê que se
já estiver atualizado, vocês me corrigem, mas tem uma carteira de fundos imobiliários de aproximadamente 74%, né? Uhum. E 26% em CRIs, né? Então, se a gente puder explorar um pouco mais a carteira de CRIs, como é que vocês fazem, por exemplo, a seleção dos CRIs? Vocês trabalham também um pouco com originação própria? Como é que fazem a seleção dos ativos e o que vocês estão olhando hoje mais de ativos de CRI? Tá, a gente tem sim, a gente está começando a fazer estruturação própria. A Aliança já fez mais de 1 bilhão de CRIs, até para comprar os ativos de tijolo que o Fábio comentou há algum tempo atrás. Então, tem uma experiência muito grande em fazer toda a documentação, fazer toda a estruturação e liquidação e vender CRIs bons com ativos bons ao mercado. Então, tem fundos aí que tem mais de 20% da carteira só de CRI, que é a Aliança que fez, só pra fazer um paralelo. Hoje no fundo, né, propriamente dito, no LZM, desses 24% que você citou, nós não temos nenhum fundo CRI estruturado por nós, mas a gente, nessa alocação mais pontual, a gente só foi pegando CRIs que a gente conhecia de longa data de mercado, ou seja, CRIs do secundário, mesmo porque as posições não são muito grandes do ponto de vista nominal, né? Então são CRIs ali até 3 milhões de reais, 2 milhões, então tem uma pulverizaçãozinha legal para diversificar risco. Então a gente pegou mais CRIs no secundário nesse primeiro momento. Quando a gente olha, né, o que a gente está olhando para CRI? A gente não olha nada muito high yield, então aquelas operações que vocês já viram em alguns outros fundos, IPCA mais 14, IPCA mais 15, risco de término de obra, uns riscos um pouco mais elevados, vamos dizer assim, que pedem taxas maiores, não é o nosso foco, né? Então, se você olhar a carteira hoje, a gente está com um ponderado de IPCA mais 9, mas com muitos CRIs de altas qualidades, né? Então, são CRIs com garantia real, CRIs de alguns varejistas muito bons, né? A gente podia até entrar num parênteses sobre varejo, mas não é o caso, porque os varejistas que a gente tem, além de serem muito bons, tem o ativo, né? Que é o tijolo, né? Que a gente entende muito bem aqui dentro de casa, dado como garantia. Então são CRIs um pouco mais um perfil mais high grade, né? Que a gente chama de high grade. Entenda-se aí com a taxa boa, só que com risco mais controlada, né? Vamos dizer assim. Esse é um pouco do Bem, resumo da nossa cabeça aqui. A gente não vai olhar para CRIs muito high yields, tá? tá. Eu vou aproveitar então que o tema crédito e aí varejo veio à tona, né? Vamos dizer assim, né? Passou um ratinho ali pela porta e ele fechou a porta, né? A visão de vocês é a mesma, assim, um crédito tem uma fechada, porque o que eu tenho ouvido, né, é muito mais a incapacidade de precificar corretamente do que necessariamente tá todo mundo ferrado, né? Vamos dizer assim, né? Qual que é a visão de vocês desse tema de crédito, mais especificamente, para a gente dar uma sentar a poeira, né? Só, assim, eu faço essas perguntas, tá? Porque eu vejo nos grupos, tá? Eu fico acompanhando o grupo de WhatsApp, os fóruns. Às vezes parece lá que vai acabar o mundo, né? E eu Uhum. não vejo que é assim necessariamente, tá? Mas vamos dizer, é um estresse de crédito. Mas conta para nós aí, qual que é a visão de vocês? Acho que o mundo acabar não vai acabar. Quer dizer, ou quando acabar não importa mais nada também. Pronto. Então, o cenário o mundo vai acabar não deveria, né, ser um cenário utilizado. Então, eu acho que usualmente o pessoal fica pessimista demais nos momentos de mais estresse e fica otimista demais nos momentos que as coisas estão melhores, né? E exagera, né? Sempre um pouco da natureza aí do ser humano. Mas acho que é algo que a gente precisa lutar contra, né? Não precisa, né? Os exageros não são corretos. Acho que um equilíbrio, né, de posições com os fundamentos é importante. Acho que o mercado vem numa sequência muito ruim, né? N motivos, né? É uma sequência de pandemia, guerra na Ucrânia e juros, inflação, eleição e agora evento lojas americanas, uma coisa atrás da outra. Parece brincadeira, né? A sequência de eventos aí dos últimos 2, 3 anos. Então, o mercado vem numa sequência muito ruim. E essa sequência muito ruim tem impactos, né? Alguns dos impactos é a situação de Americanas recente, entre outras empresas, tem bastante empresa relativamente estressada, pelo conjunto da obra, né? Alguns anos ruins, né? Alguns anos ruins de inflação, de juro alto, né? De pouco crescimento e agora essa questão de Americanas. Então acho que o mercado
obviamente, está ruim, não está num bom momento. Daí para o mundo vai acabar, tem muitos passos de distância, acho que não é por aí. Acho que o mercado deu uma travada especial agora por causa de Americanas, porque aí entrou um elemento grande de incerteza na história, né? Como é que precifica? É só ali que tem esse tipo de problema, ou tem outros lugares? O que vai acontecer com quem precisa rolar a linha de crédito agora não vai conseguir rolar? Se tem gente com estresse, né? Tem bastante estresse no geral aí no mercado. Acho que principalmente porque os bancos deram uma grande travada, né? Então, o crédito no Brasil, isso é um ponto, acho que permeia toda essa conversa, né? O crédito no Brasil, ele é usualmente muito de curto prazo, né? O pessoal está toda hora rolando linha, rolando dívida, capital de giro, né? Eles estão tomando linhas e rolando elas e tal. Então, quando o mercado dá uma travada e o cara do banco, você liga para o banco para rolar a sua linha, o cara do banco fala, não me enche o saco, me liga daqui a 3 meses, o CFO da empresa e tal, tem um problema, né? Não. Então, acho que assim, a gente teve uma sequência de anos ruins e agora que foram coroados com esse evento de Americanas recente. Então, realmente, o mercado ficou bem estressado. Eu acho que leva ainda um tempo para digerir esse estresse, com o nível de taxa de juros muito alto, né? Isso não ajuda, porque o cara que está tomado a CDI mais 4, porra, CDI mais 4 virou machuca, né? Um custo de dinheiro gigantesco. E machuca, e independente de machucar ou não machucar, o cara liga no banco e fala, eu quero rolar a minha linha CDI mais 4, e o cara fala, não, vou rolar, porque eu tô precisando digerir aqui Americanas, e não sei mais qual varejista, e não sei mais quem que estressou. Então, assim, estamos passando por um momento relativamente delicado. Isso dito, tem um ponto importante, o que eu estou falando é crédito bancário, é companhias comerciais normais, é cara que precisa ficar girando capital de giro. Mas o mercado nos últimos anos, ele mudou muito, né? O mercado nos últimos anos, ele passou a ter a gente, né? Os grandes players, gestoras independentes, os grandes fundos de crédito e tal. Então, hoje quem dá crédito no mercado não é só bancos comerciais, os poucos bancos comerciais, né, do país. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas o país tem um certo oligopólio de bancos comerciais, né? Isso é uma coisa sabida, né? Pode falar, é verdade, tá certo. E aí, isso em muitos momentos seria dramático. Se a gente estivesse tendo a mesma situação, né, sequência dos últimos 2, 3 anos, evento Americanas, 15 anos atrás, a situação era muito pior. Porque aí não teria fundos de crédito privado, fundos de CRI, no caso do real estate e tal, não existiam. E aí, o que se fazia? Se o único cara que você pudesse recorrer fosse um banco comercial normal, um dos pouquíssimos, né, que a gente tem nesse país, concentrado no setor financeiro. O mercado mudou, o mercado de capitais. Hoje tem mercado de capitais, tem empresa que acessa o mercado de capitais direto, sem banco, tem empresa que faz operação com fundo de CRI já direto. Tá virando prática comum, empresas irem direto no fundo de CRI, liga lá nos grandes fundos de CRI, vai fazer. Então, assim, o mercado hoje tem alternativas que não tinha no passado. Então, acho que a situação ficou bem ruim, o evento de Americanas coroou 2, 3 anos aí muito difíceis, e aí realmente ficou uma situação bem forte, bem estressada, mas eu acho que, principalmente no mundo do real estate, dos FIIs, dos CRIs, que são os nossos assuntos aqui, né? O mundo hoje é diferente, né? É uma situação diferente. Nós temos muito fundo de CRI, grandes, líquidos, com acesso a capital. Então, tem fundo de CRI, né, com PL maior que banco, né? Se você olhar bancos médios, né? Então, tem fundo de CRI com 3 bi, fundo de CRI com 7 bi, que é maior do que a carteira de ativos de alguns bancos médios aí. Inclusive alguns que a gente já passou, né, Felipão? Só para fazer um parênteses. Mas é verdade. Não, é verdade. É um novo player, né? Vamos dizer assim, o conjunto mercado de capitais, assets independentes, né? Fundos de CRI e tal. É um novo player que não existia 10 anos atrás no mercado, né? E para um momento desse de estresse, é um player que ajuda, porque na verdade um fundo de CRI, ele normalmente tem carteiras pulverizadas, eles têm operações já rolando com diferentes safras, diferentes durations, né? Então ele está tendo repagamento, está entrando dinheiro novo, todo mês na carteira ele está recebendo repagamentos e amortizações e tal. Então assim, vai oxigenando e a coisa vai andando de uma forma que, se a gente tivesse só banco comercial normal, era outra conversa aqui. A situação do país no momento seria uma situação de intervenção de governo, até, né? Se fosse uma situação antiga do Brasil de 15 anos atrás e tivesse a situação de Americanas, mais tudo alta de juros e tal. Mas o mercado de capitais brasileiro deu uma mudada, né? Graças a Deus, né? Deu uma evoluída, ganhou complexidade, mas ganhou
ao mesmo tempo novos players, novas ferramentas. Então, acho que isso ajuda para caramba que a gente esteja um mercado que não está completamente congelado. Então, tem coisa rolando, tem fundo de CRI fazendo operação. A gente está fazendo operação aqui, a gente está vendo de estruturar uma outra, né, para uma incorporadora super legal, digital, enfim, tem coisas acontecendo, né? O mercado não está completamente parado. Principalmente por isso, porque tem os novos players, né? Os fundos de CRI, mercado de capitais que evoluiu para caramba no Brasil nesses últimos, sei lá, E até 10 pelo passivo, né, Felipão? Pelos fundos de CRI, os fundos imobiliários terem um passivo mais controlado, porque não tem resgate, as operações podem ser mais longas, né? Então, às vezes, os CRIs é uma solução até de fôlego para algumas empresas, porque eles conseguem alongar um pouco mais a dívida deles, o endividamento. E muitas empresas recorrem ao CRI, apesar da taxa ser um pouco mais alta, porque os prazos são mais alongados, né? As Então, acho condições são que mais adequadas, né? As condições as são mais condições. compatíveis com o negócio de verdade, no real, Exato. né? É um Até casamento mais de longo prazo, né? Do que seria um banco comercial, né? Uma linha. É um pouco mais condizente, né? Muita empresa fazia capex de longo prazo, que o retorno vai demorar 5, 6 anos, Com uma dinheiro que operação devia ser de. capital de giro, de curto. Exato, operação de 2 anos, só que o capex paga em 6. Não tem muita lógica, né? E os CRIs, eles vêm, inclusive, com uma solução, ou como uma alternativa, né? Importante para essas empresas, né? Para poder utilizar do mercado de capitais. E aí, o que o Fábio falou, ainda bem que temos um mercado de capitais um pouco desenvolvido, ainda tem muito para desenvolver, com os fundos podendo absorver essa demanda, né? A grande questão é o que você falou desde o começo, né, Felipe? Onde que a gente precifica isso? Qual que é a taxa para a gente ficar confortável com essa incerteza, né? Então, ao meu ver, é natural que as taxas fiquem um pouco mais gordas, né? Um pouco mais altas, até porque você tem que proteger o dinheiro do seu investidor, né? E com mais Então, garantias, né? com mais E com mais... garantias. Mais garantias, Então, operações mais cuidadosas. O mercado está bombando, o pessoal está querendo fazer, né, operação, fazer captação, e vai fazendo. Às vezes faz umas operações que você olha para elas e fala: Isso aqui não faz sentido, nunca fez, na verdade. É aquilo que eu estou falando, no momento bom, fica otimista demais, né? No momento ruim, costuma ficar pessimista demais também. Mas acho que como a gente tem os fundos hoje, o mercado de capitais, a gente está numa discussão de precificar direito e não numa discussão de não tem, né, veículo, não tem ferramenta. É um pouquinho diferente. Acho que é mais saudável. É melhor a gente ter discussões de precificar direito, de estruturar direito e amarrar garantias direito. Né? Isso é saudável. Né? Não tem nada de errado nisso, é normal. Eu acho que é isso. O mercado, eu acho que ainda está com um pouco de erro, eu diria, até de precificação. Quer dizer, a gente ainda vê saindo operações aí a taxas que me parecem inadequadas para o nível de incerteza do momento, mesmo agora, mas isso é um pouco isso que eu estou dizendo. A gente não está com o mercado congelado, a gente está com o mercado que, como ele nos últimos tempos evoluiu, cresceu, começou a aparecer players, né, independentes, fundos de CRI e tal, o mercado agora está com discussões de precificação, discussões de garantia e tal, mas está aí, está vivo, né? O mercado não morreu. Beleza. Vou mandar mais uma aqui então, Felipe. Falando então também um pouco mais da carteira de CRI, né, a gente vê que em termos dos indexadores tem mais ou menos 40% em CDI e 60% em IPCA. Então, falando da carteira de CRI também um pouco mais do fundo, vocês estão olhando mais para ativos mais ligados a IPCA, o CDI, e como que é o que vocês estão olhando também de estratégia mais para frente em relação a indexadores? tá, vamos lá. Naturalmente, eu acho que até pelos prazos dos CRIs que a gente está comentando, o IPCA ele fica mais adequado e a nossa carteira vai ser mais composta por CRIs e IPCAs, tá? No médio prazo, essa relação tende a ficar mais forte para o lado do IPCA e um pouco mais contendo crise de CDI, porque às vezes o carrego do CRI CDI, né, que o CDI em alguns momentos, por estar um pouco alto, ele ajuda bastante na remuneração da carteira. Então vai manter sim uma parte CDI, mas a parte principal da carteira de CRI vai ser em PCA, até pela característica das operações que a gente estava comentando há um minutinho aqui atrás. E no mercado geral, o Filipão acompanha bem as emissões, o pessoal com a ferramenta que o Filipão vai colocar e vai conseguir acompanhar também. A maioria dos CRIs são indexados ao IPCA, né? Porque eles estão usualmente casados com lastro, seja o lastro de aluguel, que é corrigido pelo IPCA, seja CRIs de obra, que tem os contratos de compra e venda corrigidos pelo IPCA, ou até a própria obra corrige pelo INCC, que é o índice de construção, né? Então, os CRIs usualmente são mais IPCAs do que CDI
por esses dois motivos, pelo prazo e pelos próprios lastros que compõem os créditos, né, e a característica da operação. Então, te respondendo objetivamente, a gente vai ter uma carteira mais IPCA no médio prazo, tá? Muito bem, a gente viu aí também, tá, assim, nesses últimos períodos, né, o, o mercado olhando aí, né, assim, com cuidado para a parte contábil, né, das empresas, né, por conta desse critério aí da Americanas, né, que a gente ainda não sabe exatamente o que Critério aconteceu, né, ou estamos falta de esperando. critério, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui, Sim, né, eu estou sim, dando o benefício da dúvida, tá, sim, já sim. que ainda não tem a informação completa. Uhum. É, e eu vejo, né, assim, talvez essa seja a primeira vez que eu vou falar disso aqui, né, em alguma gravação, tá? Qual que é a importância aí para vocês de olhar para os documentos, os balanços das empresas, como que é feito esse estudo por vocês? Eu sei que vai se tornar um pouquinho técnico, né? Mas é importante a gente trazer esse assunto. Eu não trouxe, né? Faz Uhum. quase um ano que eu estou aqui, então estou trazendo esse assunto, já que é um assunto tão recente e tão em evidência, né? Fala um pouco do estudo que vocês fazem, qual que é o nível de aprofundamento, o nível de conversa com as companhias. Acho que isso vai agregar bastante. É a primeira vez que a gente está falando aqui no canal, então acho que vai trazer Uhum. uma visão diferente. Quer que eu fale, Fábio? Pode. Vamos dois. Eu acho que só Tá. conceitualmente, assim, é crítico, né? Eu acho Uhum. que isso é um ponto importante para cacete. Desculpa a palavra, mas acho que é crítico, né? Realmente isso é emocionalmente importante. Quer dizer, eu acho que às vezes o pessoal faz umas barbaridades que eu não consigo compreender, né? Faz operações que não fazem o menor sentido. E não dá, você tem que fazer as coisas de forma muito bem fundamentada. Então, assim, chegou aqui a operação, empresa não tem demonstração financeira auditada, devidamente auditada por uma empresa de auditoria de boa qualidade, não vamos nem olhar, porque eu não consigo olhar. Né? Eu não consigo olhar, não vou olhar. Eu vou perder meu tempo olhando uma coisa que eu não consigo analisar. Se tem demonstração financeira Fábio, auditada, por, tá? por que você não consegue analisar um balanço não auditado? Explica para as pessoas, por gentileza. Não, porque eu não consigo confiar na informação. Basicamente, eu acho que É assim, isso. se a gente tem problemas com Americanas, como é que eu vou olhar um balanço não auditado de uma empresa pequena? Assim, aquela informação não me serve. Eu acho que às vezes algumas pessoas às vezes tem uma coisa que o pessoal dos viéses chama de ilusão de controle. Quer dizer, o cara te dá um papel na mão com um número lá, você assume que aquilo é a realidade, de alguma forma. Não dá para ser assim, né? Eu acho que é o contrário, a gente tem que ser muito cético, cuidadoso, ver se os números fazem sentido, fazer conta para ver se a conta bate, entender se aquilo faz sentido, olhar, não o número só que o cara te deu, mas pegar números que ele não te deu e tentar explorá-los e ver se as contas fecham. Depois olhar se a operação para de pé. Às vezes aparece aqui, operação. Tranquilo, operação. Operação de incorporação, que o cara vai lançar 55 apartamentos. Aí você para fazer a conta e fala, cara, para ele pagar a operação, ele tem que, dos 55, ele tem que vender com 50, né? E tem que vender 50 na tabela, sem desconto, já com o preço de 40 mil reais o metro quadrado do apartamento, né? Senão não consegue nem pagar a operação, muito menos ter lucro. Pô, não vou. O Filipão, mas Quanto o cara botou de equity, quanto o cara não sei o que. Então, assim, tem que fazer conta, né? Tem que olhar os fundamentos das coisas e não sair fazendo coisa de qualquer jeito. E acho que do ponto de vista, né, voltando um passo atrás, contábil, crédito é isso. Crédito é exatamente isso. É inferir a capacidade, e aí não só a capacidade, mas a intenção também, né? Então no crédito entra aquela questão do caráter e tal, mas enfim, crédito é olhar a capacidade e a intenção, né, daquele cara que está pegando o seu dinheiro, o dinheiro do seu cotista, do seu investidor, de repagar aquela operação. Às vezes ele pode querer pagar e não conseguir, porque ele tem problema, e às vezes ele nem quer pagar mesmo, porque eu já vi muita operação por aí que o cara já faz a operação já querendo não pagar mesmo no final. Então isso também é um problema. Mas eu acho que é crítico, né? Quem não conseguir olhar contabilidade, né, não souber o que está fazendo, não entender contabilidade direito, não deveria se envolver com crédito, né? o balanço é uma forma, né, Filipão? Não é um documento 100% confiável, mas como o Fábio falou, a auditoria, ela te ajuda a aumentar a confiabilidade daquele documento, mas não necessariamente ele é 100% confiável, até porque muitas vezes a auditoria coloca notas, apontamentos que a empresa, de fato, elas não conseguiram concluir com 100% de precisão que aquele balanço está 100% correto. A auditoria faz isso. Então,
o papel nosso do crédito é também investigar se aquele documento, se aqueles números fazem sentido. Muitas vezes, vou te dar um exemplo mais técnico, o cara passa o resultado via caixa e não contabiliza no lucro contábil, ou vice-versa, ou ele coloca uma coisa que deveria estar contabilizada no passivo, que é um pouco do caso americano, e não foi contabilizado no passivo, então você tem um passivo que a gente chama de off-balance, né, que não está apresentado naquele documento, que eventualmente é até maior do que o que está apresentado no documento, então você também tem que ter esse caráter investigativo. Então ele é uma ferramenta, são informações que quanto mais confiável, para mostrar um pouco até do caráter e da capacidade, que o Fábio comentou, mas ele não é 100% o instrumento de tomada de decisão, mesmo porque tem muita coisa, né? O balanço em si é um papel, uma foto do passado, que a gente também tem que inferir se aquilo vai acontecer de novo, tem que fazer nossas assumptions, né? Nossas projeções para ver se aquilo de fato pode acontecer ou se o que foi mostrado está correto, né? Então, é uma ferramenta importante, tá? Então, o balanço auditado é importante, principalmente quando o crédito a empresa tem capacidade, ela tem possibilidade de me pagar isso em quanto tempo. Então, acho que essa é uma função importante dessa ferramenta, então é legal a gente ter sempre, quanto mais informação correta, melhor, né? Para poder Isso é tomar só o decisão. começo. Isso é só o Só o começo. começo, é uma parte da análise. Tem que fazer diligência das pessoas, dos sócios da empresa, tem que visitar o projeto, não dá para fazer operação sem ir visitar, né? Ver se Exato. a coisa faz sentido, olhar ao redor do terreno, entender se tem problema, ver a diligência jurídica em si, quando você está falando de um imóvel, de um ativo de garantia, enfim. É todo um conjunto de análise que não é fácil, não, mas Da nossa época de banco comercial de crédito, isso aí era o que a gente chamava de kit banco, né? A empresa tinha que mandar balanço, faturamento, contrato social, certidão negativa, para ver se não tinha nenhum. E aí, a partir disso, começa o trabalho, né? Então, primeiro tem que ter as informações. Se a empresa nem as informações tem, aí fica um pouco complicado, né? Uma coisa até interessante. A gente compra muito tijolo, né? Quer dizer, a gente compra muito imóvel, a gente como Aliança, e antes também, tal, a gente tem muita experiência de comprar o tijolo. A gente está fazendo a análise de CRI, né, aqui, nossa, usando as ferramentas de due diligence que a gente usa no tijolo, quer dizer, a certidão, joga o nome dos sócios da empresa, né, no sisteminha para levantar o sistema de due diligence, de compliance. Tem sistemas eletrônicos, né, que a gente contrata e paga por uso e tal, e joga no sistema, e levanta o compliance, a due diligence, as certidões e tal, dos sócios das empresas e tal. Então a gente olha, né, crédito também como se ele estivesse comprando o ativo no limite, né, no final, fazendo a diligência inteira, o compliance inteiro. Isso é importante. Estamos aqui caminhando, né, para a conclusão desse bate-papo. Thales, tem alguma pergunta que a gente deixou aí de fazer que é importante a gente trazer para esse fórum aqui? Das que eu tinha anotado aqui, não, Felipe, já fizemos. Beleza, conseguimos bater. Então, assim, agradecer vocês novamente, tá? E aí, assim, se vocês quiserem deixar uma palavra, assim, para possíveis cotistas de vocês, né? Até fazer o pitch do fundo, né? É uma oportunidade para vocês aí. Acho que primeiro agradecer aí vocês do Clube de FI pela oportunidade, o espaço, quase uma hora conversando, passou rápido, não deu nem para perceber que foi uma conversa, um bate-papo mesmo. E falar um pouco da LZM, aproveitar a oportunidade, pessoal que não conhece, entra no site da Aliança, o relatório gerencial é bem explicadinho ali, é um fundo que está bem diversificado tanto na carteira de FIIs quanto na carteira de crédito, está pagando um dividendo muito bons frente à cota mercado, então você vai ter um retorno bom. A gente até saiu recentemente um concorrente de vocês aí como um dos melhores FIIs acima do CDI, né, do ano passado. Então, acho que tem algumas coisas bem legais no fundo, a rentabilidade boa, a carteira boa e o nosso trabalho aqui de quase 15 pessoas atrás do fundo e fazendo toda a gestão e toda a diligência necessária para o fundo entregar e continuar entregando com qualidade. Tá? Então, LZM, pessoal, dá uma olhadinha aí e qualquer coisa liga para a gente. Isso aí, muito bom. Isso. Fabião? Do meu lado, só agradecer e como já falamos aqui hoje, o mundo não vai acabar. Então, vamos em frente, com disciplina e cuidado, mas olhando os fundamentos e tal, e vamos em frente aí. Muito bom. Agradecer a vocês. Thales, obrigado também. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Tchau.